no material, nós temos no finalzinho da página 3, todas as substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo os componentes do nosso organismo, que é o que mostra essa imagem, tá? Eu só vou pedir, por gentileza, que não conversem no chat, porque ele não está aberto para mim e o barulhinho interrompe. Oi, pode falar. Quem? Se tá travando, não tem problema, porque ele vai gravar direitinho. Aí, qualquer coisa, olha depois na gravação. Tá? Foi essa a orientação. Vamos tentar. Na página 4, gente, página 4. Se eu mudar um pouquinho aqui. Opa. Não tá mudando. Claro. Espera só um minutinho, gente. Aqui. Na página 4, a gente vai falar de elementos, né? Então, esses elementos podem se combinar. Então, os elementos químicos que nós vimos na imagem anterior, né? Eles podem se combinar formando diversas substâncias. Vocês estão vendo aí na imagem, tanto no LIP quanto no slide, que eu tenho uma imagem do gás carbônico, a molécula do gás carbônico, né? E esse gás ele é formado pela combinação de dois elementos químicos. Você tem o carbono e o oxigênio, tá? Então é composto de uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Já nós temos, eu coloquei aqui, não tem no LIP, mas eu coloquei no slide que vocês estão visualizando, a água, tá? Então, a água, todo mundo conhece a fórmula da água, H2O, né? O que significa isso? Que ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, é considerada uma substância formada por dois elementos químicos, tá? E em seguida, aí no LIP de vocês, a gente tem um pouquinho, né, de informação sobre o gás carbônico, tá? Que aí fala um pouquinho do ciclo. Ih, opa, peraí. Peraí, pessoal, um minutinho. Tá mudo? Ok, peraí que vou só verificar, só um minutinho. Peraí, saiu? Opa, não. Peraí, só um minutinho de novo. Agora estão ouvindo minha voz? Então, agora deu? Tá. Da onde que vocês não me ouviram? Quando, quando eu estava falando do H2O. Então, eu vou voltar um pouquinho. Da molécula, né? Ok. O slide está aparecendo? Ok. Apareceu a molécula aí para vocês? Não, não, é só para saber. Depois vocês podem desligar. Acho que. Beleza. Minha imagem não está aparecendo, está aparecendo o símbolo da biologia. Beleza, então tá tudo certo. Ah, tá ok. Então vamos lá, gente. Vou voltar um pouquinho, tá? Então, com relação a essas moléculas. Então, nós temos aqui a água e o gás carbônico. Eu vou pedir que vocês abram o material na página 4, que aí eu vou falar um pouquinho do que está lá mesmo, tá? Com relação ao gás carbônico, né? Então, nós temos ali, no finalzinho, embaixo antes de mistura, tem assim, do lado da molécula, tá? Tá aparecendo assim, ó. Além de estar presente no ar, o gás carbônico também ele faz parte da nossa composição do sangue, tá? E, portanto, é uma substância que aparece em vários tipos de mistura. Então, ele tanto aparece no. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Vou pedir que desligue. Deu? Ok. Ah, Luiz. Ah, tá. Luiz, vou pedir que você desabilite seu microfone, por favor. Não sei. Não tá, se pode assistir também, eu acredito. Vamos lá, gente? Eu tô na página 4, tá?
Agora, você tá vendo que agora apareceu assim, mistura? Tá em vermelhinho ali? Na página 4 mesmo, não tá escrito misturas. Achou? Legal. Vou mudar aqui, ó. Mistura. Então vamos lá. Essa parte vai ser bem legal, porque depois a gente vai poder usar isso tudo em laboratório, tá? Então não se preocupem. Aqui tem uma pergunta bem clássica, né? Quem nunca foi para praia, né? Então você já foi para praia? Muita gente foi para praia. E a gente observa o mar. Quando a gente observa a água do mar, a gente observa algo de uma cor só, né? Então eu falo que é homogêneo, tem uma coloração só. Só que no fundo, se eu for analisar essa água, né, com o auxílio de um microscópio, eu vou observar vários outros fatores ali misturados, tá? Então você tem os sais, você tem é, vestígios de concha de animais, enfim, uma infinidade de substâncias, né? E aqui, nessa página 4, a partir daí, a gente vai conhecer um pouquinho do que é uma substância homogênea e heterogênea, tá? Na figura 1, nós temos um copo com água e o álcool comercial. E na figura 2, você tem a água e um óleo de cozinha, tá? Se a gente observar na figura 1, eu enxergo somente uma coloração. Já na figura 2, eu tenho duas fases, né? O que eu chamo de fase é cada parte uniforme da minha mistura. Então, eu enxergo a cor amarela do óleo e eu enxergo a parte transparente embaixo, que é a água, né? Então, você tem assim, o que seria uma mistura homogênea, como no caso da imagem 1. Tá? Então, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam uma única coloração, um único aspecto, então eu chamo esse aspecto de uniforme, uma única fase. Então, nesse primeiro copinho, água e o álcool comercial. No segundo, a gente já tem o óleo, né? Representando essa parte amarelada aí. O que eu chamo de uma mistura heterogênea, tá? Essa mistura heterogênea, ela tá lá na página 6. E aí você tem, o que, que seria uma mistura heterogênea? Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, né? E apresentam um aspecto não uniforme. Se eu pegasse nesse copo 2, tá? E colocasse aí um pó de café, né? Esse pó de café, ele iria lá para o fundo, né? Ele iria se depositar no fundo. Eu não iria ter duas fases, aí eu passaria a ter três fases, né? Que eu enxergo três cores diferentes. Então, eu tenho três fases que seria representada aí. Né? Então, aqui, esse seria o nosso ponto principal, tá? Do conteúdo dessas aulas. Deixa eu só falar um pouquinho também de uma mistura aqui, que aí, essa parte aí, vocês podem ir na página 8. Eu tô correndo um pouquinho, mas é só para a gente falar um pouquinho dos tópicos, né, dos assuntos. Depois eu vou abrir para a gente conversar, tá? Então, aqui você tem substâncias, por exemplo, que vão se diluir, se dissolver na água, né? E outras que não, tá? Então, quando eu tenho uma substância que dissolve na água, eu chamo essa substância de solúvel. Então, ela tem uma solubilidade, né? Quando eu tenho uma substância que não dissolve, no caso do óleo, né, ele é insolúvel. Então, você tem aí, no caso, nós temos, né, no caso, uma substância, como a água, que é chamada de solvente universal, né, porque a maioria das substâncias que se coloca nela consegue uma combinação, uma harmonização e acaba sendo dissolvido. Com exceção de uma, claro que existem outras, mas uma, que no caso são os óleos, né, e no caso o petróleo, tá? Que na página 8 tá lá no conexões, né? E aí a gente tem umas imagens também no material de vocês, que a primeira imagem é o derramamento, né, na praia, né? Nós temos os animais que sofrem muito com isso, e aí no meu slide aqui, eu coloquei para vocês, então, uma ave, né? Nós temos a praia
e o derramamento que acaba ocasionando acidentalmente de navios. Né? E por que, que a gente colocou aí sobre o petróleo, então? Na página 8 diz bem isso. Por ter uma textura oleosa, o petróleo refinado, que é um combustível fóssil, né, gente, de origem animal ou vegetal, ele trata de uma mistura homogênea, tá? Líquida, mas formado por diferentes substâncias. Então você vê aquela mancha preta, né? Tá? Que pega todo, né, o ambiente e a gente chama isso de mistura homogênea. Quando derramado no oceano,